Estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos. Com o pastor Kleber Couto. Olá, meus amigos. Nós estamos de volta com mais uma aula do nosso curso Estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos. Hoje, nós vamos retomar o nosso estudo a partir de Gênesis capítulo 4, versículo 1, quando nós nos deparamos com a formação da família de Adão e Eva e o nascimento de Caim e de Abel. Versículo 1. E conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Caim, e disse: alcancei do Senhor um homem. E deu à luz mais a seu irmão Abel. E Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas Caim, e para a sua oferta, Deus não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Esses 8 primeiros versículos contam a história de um crime praticado dentro da própria casa, entre irmãos. É curioso que a Bíblia Sagrada, ela não tem qualquer tipo de restrições à conduta humana, não poupa ninguém. E aqui o escritor tem o cuidado de consignar o primeiro pecado gerado entre irmãos. O primeiro pecado gerado dentro da família, não o pecado original. Desse nós já falamos antes. Esse primeiro pecado aqui é o pecado ocorrido dentro do ambiente familiar. E eu digo, primeiro pecado dentro do ambiente familiar é que nós temos que ter muito cuidado com essa estrutura familiar, porque a casa pode ser um lugar de segurança, um lugar que nos propicie crescimento espiritual, emocional e humano, mas a casa também pode ser um lugar de grandes dramas pessoais. Infelizmente, o diabo tem trabalhado no coração do ser humano para degenerar a estrutura familiar. Ele já tinha feito isso lá atrás, quando seduziu Eva, quando encantou Adão, e agora, de forma mais contundente, mais virulenta, o inimigo trabalha na mente de Caim, implantando nele a figura da inveja, a figura da cobiça, a figura de um sentimento perverso que acaba culminando com a destruição da vida do seu próprio irmão. Então, o ambiente familiar traz uma curiosidade. O ser humano carrega, às vezes, dramas pessoais por conta de experiências mal vividas dentro da sua própria casa. Nós sabemos de relatos, por exemplo, de violência sexual, de agressões físicas, de maus tratos de todos os níveis que acontecem dentro da casa, dentro do próprio lar. Mas isso não é provocado por Deus. Isso é gerado pela mente pecaminosa, decaída do ser humano e pela influência do diabo. Caim, infelizmente, se deixou levar por esses pensamentos malignos e acabou praticando um crime muito grave. É preciso vigiar com as nossas emoções, é preciso vigiar com os nossos sentimentos para que nós não nos deixemos contaminar pela cobiça e pela inveja. E nesse caso aqui, está claro que a raiva que surgiu no coração de Caim decorreu da relação que houve entre a oferta de Abel e o Eterno, porque aquela oferta foi recebida por Deus. A grande questão é: qual a razão da oferta de Abel ter sido aceita por Deus e a de Caim ter sido rejeitada?
Nós vamos encontrar essa resposta na carta aos Hebreus, quando nós entendemos que foi uma questão de fé. Aquela oferta de Abel foi entregue ao Senhor motivada pela fé. E a palavra também nos revela que importa que os verdadeiros adoradores adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Mas na próxima aula nós prosseguiremos. Estudando a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse em 5 minutos. Com o pastor Kleber Couto.